Você já sentiu que alguém está te observando e, mais ao olhar, não há ninguém? Já teve a sensação de que precisa ligar para alguém e sem saber por quê? Não são coincidências. E você não está imaginando coisas. Existe uma linguagem que não precisa de palavras. Uma voz que não levanta o tom. Uma mensagem que aparece exatamente quando você para de procurá-la com desespero. Hoje vamos falar sobre algo que todos já sentimos, mas poucos reconhecem. Sobre como Deus fala quando tudo está em silêncio. E por que a maioria não consegue escutá-lo. O barulho se tornou normal. Telas que falam sem parar. Notificações que nunca terminam. Vozes que opinam sobre tudo. E no meio de todo esse estrondo, algo se perde. Não é que Deus tenha parado de falar. É que esquecemos como sua voz soa. Porque Deus não grita. Não compete pela sua atenção. Não te envia notificações urgentes. Ele sussurra. No pequeno. No cotidiano. No que não tem lógica aparente. Deixa eu te contar algo. Ana saiu para comprar as coisas de sempre numa quinta-feira qualquer. Nada de especial. Rotina pura. Mas ao passar em frente a uma floricultura, algo a parou. Não foi uma voz. Não foi um pensamento claro. Apenas uma inquietação. Um peso suave no peito. Comprou girassóis. Não sabia por quê. Não era aniversário de ninguém. Quando chegou em casa, encontrou sua irmã sentada na sala. Chorando em silêncio. Acabará de perder o emprego. Não tinha contado para ninguém porque eu não queria preocupar. As flores não resolveram nada. Mas naquele momento, disseram à sua irmã que ela não estava sozinha. Coincidência? Talvez. Ou talvez Deus tenha falado naquele impulso sem explicação. Pense num rio. Quando corre com estrondo, é impossível não notá-lo. Mas quando flui profundo e tranquilo, é aí que tem mais força. Assim Deus fala. Não no terremoto que quebra tudo, mas na brisa que mal move as folhas. E aqui está o problema: confundimos volume com verdade. Acreditamos que o importante sempre grita, que o real sempre impacta, que o divino precisa ser espetacular. Mas o mais profundo é silencioso. Uma semente não faz barulho ao crescer. O amanhecer não anuncia sua chegada com alarmes. A fé verdadeira não precisa gritar para se sustentar. Então, e quantas vezes você ignorou um sussurro? Carlos pegava o mesmo ônibus todos os dias. 7h15 da manhã. Pontual como um relógio. Mas naquela terça-feira, enquanto esperava, sentiu algo estranho. Não era medo. Não era uma premonição dramática. Apenas desconforto. Uma voz interna que dizia: "E não suba." Deixou passar. Pegou o próximo. 2 horas depois, as notícias mostravam um acidente grave. O ônibus das 7h15. A rota habitual dele. Carlos nunca soube se aquele impulso foi intuição, instinto ou algo mais. Mas desde aquele dia, aprendeu a escutar o que não tem palavras. Não estou dizendo que toda intuição é divina. Não estou prometendo que se você escutar o silêncio, tudo será perfeito. Mas eu te digo isso: existe uma linguagem que vai além do racional. Uma guia que não se anuncia com trombetas. E quem aprende a reconhecê-la caminha diferente. Porque o silêncio não é vazio. É espaço. Espaço para que o profundo emerja. Para que o importante se distinga do barulho. Vivemos numa época que confunde volume com verdade. Onde o que mais grita, o que mais brilha, o que mais impacta é o que se considera real. Mas o real nem sempre faz barulho. E se Deus sussurra justamente porque quer que você aprenda a silenciar todo o resto? E se o silêncio é sua forma de te ensinar a discernir? Pense num momento da sua vida onde tudo era confusão. Barulho mental. Opiniões de todos os lados. Medo que não te deixava pensar.
E de repente, no meio de tudo isso, e uma calma inesperada. Não veio com explicações. Só com certeza. Uma certeza que você não soube de onde saiu, mas que sentiu mais sólida que qualquer argumento. Isso não foi acaso. Foi a linguagem de que poucos falam. Então, o que você faz com isso? Como aprende a escutar o que não soa? Primeiro, reconheça que nem tudo importante é urgente. Segundo, deixe espaços de silêncio real no seu dia. Não preencha cada segundo com estímulos. Terceiro, quando sentir algo que não tem lógica, e não descarte imediatamente. Observe. Porque Deus não compete com o barulho. Não vai gritar mais alto que seus medos, suas distrações ou suas pendências. Simplesmente espera. Com uma paciência que não tem pressa. Com uma mensagem que não expira. E talvez, justo agora, enquanto você escuta isso, e haja algo dentro de você que ressoa. Algo que não tem nome, mas que você reconhece. Uma inquietação. Uma paz. Uma certeza pequena mas firme. Não o ignore. Porque no silencioso, no cotidiano, no que não faz barulho, e é aí que Deus está mais perto. Existe uma história antiga que poucos lembram. A de um profeta que buscava Deus no meio da tempestade. Esperava encontrá-lo no vento forte que partia montanhas. Mas Deus não estava lá. Procurou no terremoto que sacudia a terra. Também não estava lá. Procurou no fogo que consumia tudo em seu caminho. Nada. E então, chegou o silêncio. Um sussurro delicado. Quase imperceptível. Ali estava Deus. Não porque gostasse de se esconder, mas porque queria ensinar algo que a verdade mais profunda não precisa de espetáculo. Quantas vezes você esperou um sinal grande? Um milagre visível? Uma resposta que não deixasse dúvidas? E enquanto esperava isso, ignorou as pequenas certezas. Os impulsos sutis. As portas que se abriram sem que você tocasse. As pessoas que apareceram exatamente quando você precisava. Não eram coincidências. Eram respostas. Mas numa linguagem que você não estava procurando. Porque Deus não fala como você espera. Fala como você precisa. Às vezes com palavras claras. Outras vezes com sensações. E muitas vezes, com silêncios que dizem mais que 1000 sermões. O problema não é que Deus seja difícil de escutar. O problema é que enchemos tanto nossa vida de barulho, que já não sabemos reconhecer sua voz. Pense nisso, e quando alguém grita, você se assusta. Mas quando alguém sussurra, você precisa se aproximar. Precisa prestar atenção. Precisa querer escutar. Deus sussurra porque quer que você se aproxime. Porque quer que você distinga a sua voz entre todas as outras. Porque quer que você o busque com intenção, não por obrigação. E quando você o encontra no silêncio, tudo muda. Não porque os problemas desapareçam. Mas porque você aprende a caminhar diferente. Com uma certeza que não depende das circunstâncias. Com uma paz que não tem explicação lógica. Existem pessoas que atravessam tempestades com calma inexplicável. Que tomam decisões difíceis com clareza surpreendente. Que sabem quando ficar e quando ir, sem que ninguém diga nada. Não é sorte. Não é talento. É que aprenderam a escutar o que outros ignoram. Deixa eu te perguntar algo que talvez nunca te perguntaram: quando foi a última vez que você ficou em silêncio total? Sem música. Sem telas. Sem distrações. Só você. E o vazio que tanto te assusta. Porque esse vazio, não está vazio. Está cheio de respostas que você não sabia que precisava. De paz que você não sabia que existia. De uma voz que sempre esteve ali, esperando que você parasse o suficiente para escutá-la. Você não precisa ir a um lugar especial. Não precisa fazer rituais complicados. Não precisa esperar o momento perfeito. Só precisa parar. Respirar. E prestar atenção no que você sente quando todo o resto se cala.
Talvez sinta inquietação no começo. É normal. Aprendemos a fugir do silêncio porque ele nos obriga a enfrentar o que preferimos ignorar. Mas se você resistir esse desconforto, e se ficar ali um pouco mais, e algo acontece. Você começa a notar coisas. Pensamentos que não vêm de você. Certezas que não têm origem lógica. Uma calma que você não pediu, mas que chega de qualquer forma. Essa é sua voz. Nem sempre vai te dizer o que você quer ouvir. Às vezes vai te incomodar. Outras vezes vai te desafiar. Mas sempre, sempre, e vai te guiar para onde você precisa estar. E aqui está o mais importante: você não precisa entender tudo de imediato. Não precisa ter respostas claras para cada pergunta. Não precisa saber exatamente o que significa cada impulso ou cada sensação. Só precisa confiar que existe algo maior que você. Algo que te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Algo que fala no idioma da alma, não da mente. Amanhã, quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de ligar a televisão, antes de mergulhar no barulho do dia, e fique quieto 5 minutos. Apenas 5 minutos de silêncio real. E observe o que acontece. O que você sente. O que você pensa. O que aparece sem que você busque. Não julgue. Não analise demais. Apenas observe. Porque nesses 5 minutos, Deus vai falar. Não com palavras audíveis. Não com sinais espetaculares. Mas com aquela certeza suave que você reconhece sem poder explicar. Com aquela paz que chega sem razão aparente. Com aquele impulso que te diz o que fazer, mesmo que você não saiba por quê. E se você fizer isso com constância, sua vida vai mudar. Não da noite para o dia. Não com milagres barulhentos. Mas da forma mais profunda, e de dentro para fora. Você vai tomar decisões melhores. Vai se sentir menos perdido. Vai notar sincronicidades que antes ignorava. Vai caminhar com uma confiança que não vem de você mesmo. Porque finalmente aprendeu a escutar a voz que sempre esteve ali. A voz que não grita. Que não exige. Que não compete. A voz que simplesmente espera, e até que você esteja pronto para escutá-la. Deus fala no silêncio. Sempre falou. Sempre falará. A pergunta não é se ele está falando. A pergunta é: você está escutando?